Marcelo Duó, não tem método. Olha ele aí, Marcelo Duó diariamente conosco. Duó, seleção brasileira, meu irmão. Deixa eu pôr uma Tem música essa aqui pra história. ele. A gente nunca ofereceu uma música pro Marcelo Duó, peraí. Por favor, Opa! faça isso, ele merece. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Boa. Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Mama Senegal no África, Senegal. porque afinal é África na Isso área. aí. A seleção brasileira em Londres para enfrentar o seu primeiro adversário, que é o próprio Senegal, certo? Marcelo, o que você nos conta? Um adversário perigoso, viu? Essas seleções africanas costumam dar trabalho. A seleção brasileira, da última vez que enfrentou esses times africanos, tomou pancada, né? Senegal é uma seleção perigosa. Acho bom esse tipo de enfrentamento, porque é uma escola que certamente a gente vai enfrentar, porque em toda a Copa do Mundo, pelo menos uma seleção de lá, o Brasil acaba enfrentando, né? A seleção que treinou hoje já com praticamente todo mundo, 26 jogadores já lá no CT do Arsenal. Tomara que não dê azar, né? O CT do Arsenal para a seleção brasileira, né? E um dos assuntos foi o Endrick, né? Na entrevista do Ancelotti. O Ancelotti andou falando sobre o Endrick aí recentemente, nas últimas horas, dizendo que ele ainda tem chance. Lembrando para todo mundo, porque o Estevão já ultrapassou o Endrick na preferência nacional já tem um tempo, né? Então muito, as pessoas já me passou e muito, esqueceram que o Endrick é capaz de fazer. Passou e muito. Mas o Ancelotti ainda deu uma fresta para ele, né? Dizendo, olha, se ele conseguir jogar, se ele conseguir voltar a atuar, ele que no Real Madrid, aliás, ele e os brasileiros, né, não tem tido vida fácil com o Xabi Alonso lá no Real Madrid, se ele conseguir jogar até a Copa, a gente pode olhar que o talento do Endrick é inegável, só que ele sem atuar fica difícil. E aí já estava pipocando há algumas semanas, alguns dias na Europa, interesses de alguns clubes, como o Aston Villa, como o Manchester United e tal, e o Lyon da França. E algumas informações em diferentes meios já dão conta que esse acordo com o Lyon aparentemente vai rolar, mas só vai rolar na janela de inverno, agora no final do ano, né, na mudança de ano. Tem sempre uma janela mais curta de negociações para que o Endrick possa jogar e jogar mesmo como titular, atuar com minutos. Lembrando que o Lyon, se não me falha a memória, ainda é um dos clubes de John Textor, né? O que de repente pode pintar alguma coisa lá adiante. Mas é mais uma concorrência para um setor que já tem muita gente, mas que não tem, fora o Pedro, um camisa 9 que é, vamos dizer assim, unanimidade nacional. Então, pode ser uma solução, desde que ele jogue bem. O campeonato francês é o típico campeonato para um jogador como ele deslanchar, pegar cancha, pegar ritmo e voltar a aparecer. Mas né? é empréstimo, né? É o empréstimo do Real pro Lyon. Exatamente. Tá. Exatamente, Se para que ele possa jogar. Se o Endrick não jogar no Lyon, no campeonato francês, realmente aí não joga mais, né? Essa é a verdade, porque as outras opções, Aston Villa, campeonato inglês, muito duro, chegar de repente no campeonato inglês num time que é bom, competitivo, mas que não está entre os melhores. Manchester United, imagina, pressão tremenda, um gigante, também não é um time exatamente encaixado, difícil, não necessariamente titular. O Endrick seria no Lyon. Pô, no Lyon tem que ser titular o Endrick, aí ele vai ter chance ele vai ter. Vamos ver. Ele jogou com o Ancelotti, né, Ele teve bastante chance com o Ancelotti. Teve, e o Ancelotti referendou a sua ida para lá, né, Andreasa? Não foi à toa, ele referendou, e ele tentou dar uma chance. É que ali, com o Mbappé, com o Rodrigo, o Vinícius Júnior, era difícil. Acho que também no começo ele chegou lá com uma cabeça diferente do que tem que chegar um novato num clube como o Real Madrid, e seria natural que ele ficasse num segundo plano em algum momento. Acho que nós aqui colocamos o olho muito grande em cima dele. Então agora talvez ele tenha, depois passado esse período, e tomara que ele consiga jogar, porque ele tem muito talento, ele já ajudou muito a seleção brasileira, só lembrar os 2 amistosos que ele estreou justamente na Inglaterra, né? Contra Espanha e Inglaterra, o quanto ele foi importante para a seleção brasileira naquele período de Dorival Júnior. Então não dá para jogar fora um talento como esse. Tomara que ele consiga voltar e voltar bem. Eu acho que ele vai voltar, não sei se para a seleção brasileira agora, mas que ele vai voltar a jogar em alto nível, vai. Duarte, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você sobre o Xabi Alonso. O jogador brasileiro é muito mimado,
e tem muitas prerrogativas, e no caso do Vinícius Júnior, especialmente do Vinícius Júnior, também do Rodrigo, em função dos títulos que eles ganharam, Champions League e tal, são grandes estrelas e deviam ter muitos carinhos, né? Muitos afagos no Real Madrid. Eu te pergunto isso porque a nossa tendência é achar que o técnico novo implica com o jogador brasileiro. Essa é uma tendência nossa, brasileira, que me incomoda, tá? Isso como uma visão de mundo. Mas no caso específico, você acha que tem uma implicância? Não, eu acho que pode ter uma implicância não com o jogador em si, mas com alguns comportamentos, como você bem disse, de alguns jogadores brasileiros lá. Eu acho que o fato de ser brasileiro não é o problema. A gente tem que lembrar que o Xabi Alonso foi campeão com o Bayer Leverkusen, um título inédito lá na Alemanha, com uma longa invencibilidade que só acabou na Europa League. E aquele Bayer Leverkusen tinha vários jogadores de várias nacionalidades e tinha um brasileiro lá também. Então, acho que é mais um encaixe daquilo que o Xabi Alonso pensa de trabalho de dia a dia, de futebol, e que os brasileiros talvez não queiram se adaptar ou estejam com dificuldade para se adaptar. E o Xabi Alonso não tem por que conversar. Tem uma coisa muito importante nisso, que o Real Madrid é um clube que é muito nacional, né? E fazia muito tempo que não havia um técnico espanhol no Real Madrid. E isso traz um peso diferente. Acho que numa dividida entre ele e os jogadores, talvez ele ganhe, principalmente com jogadores especificamente brasileiros que já estão lá há muito tempo e que já foram campeões, né? E ex-jogador do time também. O Xabi Alonso jogou no Real Madrid, também tem isso. Muito bem, Marcelo do Craque. Amanhã tem mais. Um beijo, meu irmão. Amanhã tem mais. Vamos que vamos. Uma boa tarde para você, Andreasa, Michele. Um beijo para todo mundo. Valeu.